Saudações a todos e todas. Chamo-me Kevin de Abreu Ferreira, sou estudante do curso de Filosofia e Licenciatura Plena da Universidade Federal do Maranhão e darei início à minha apresentação do 32º SEMIC, Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Maranhão. Esta apresentação, ela remete a uma pesquisa desenvolvida a partir dos meus estudos em Filosofia, Licenciatura Plena, na Universidade Federal do Maranhão, campus Bacanga, no Centro de Ciências Humanas, CCH. O título da minha apresentação é O Olhar para o Eterno e a Escrita do Transitório, uma arqueologia estética da modernidade a partir da obra de Walter Benjamin. O nome do aluno que realizou a pesquisa é Kevin de Abreu Ferreira, bolsista PIBIC, FAPEMA, orientado pelo professor Dr. Luiz Inácio Oliveira Costa, do Departamento de Filosofia DEFIL. Introdução. A presente pesquisa posta em relatório, fruto da operacionalização do Plano de Trabalho de Pesquisa PIBIC 2019-2020, intitulada O Olhar para o Eterno e a Escrita do Transitório, uma arqueologia estética da modernidade a partir da obra de Walter Benjamin, é originada pelo projeto Modernidade Poética e Transformações Estéticas e Midiáticas, uma pesquisa a partir da arqueologia da modernidade de Walter Benjamin. Em seu ensaio A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin propõe a hipótese de que a arte em sua reprodução técnica pode ser uma obra de arte política, libertadora e crítica. Há um potencial político emancipatório aberto pela reprodutibilidade técnica, decorrente das novas condições técnicas do capitalismo industrial do século XIX. Esse potencial artístico-político diz respeito às possibilidades de uma nova forma de relação e de experiência estética, diversa da experiência estética tradicional, ligada à unicidade e à contemplação, que Benjamin descreve como aurática. No entanto, Benjamin também vislumbra, em contraposição a esse potencial, a possibilidade de utilizar esses novos meios técnicos, ligados à produção em massa do capitalismo industrial, para a mistificação das massas, como elaborado por Adorno e Horkheimer, podendo incorrer, por exemplo, em uma arte fascista. A proposta de uma crítica estética materialista, tal como apresentada no ensaio, não se ocupa em estabelecer teses sobre a arte do proletariado depois da tomada de poder ou quando do estabelecimento de uma sociedade sem classes, mas de um programa para se pensar um projeto para uma arte politizada. O ensaio sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica é tanto programático, nos apresenta um programa para um projeto determinado, quanto diagnóstico. O autor nos fornece uma previsão a partir dessa análise e desse programa. O produto desse experimento literário, filosófico, crítico, de linguagem e de pensamento acaba por ser um prognóstico. Esse paradigma onde a experiência da aura da obra de arte é perdida possui potenciais revolucionários ou potenciais fascistas. Em uma sociedade de massas e consumo, esse valor de culto, tipicamente burguês e snob ou aristocrático, levaria, com a perca dessa experiência da aura, à massificação e ao consumismo da arte por parte dos outros estratos da sociedade, partindo da própria reprodução tecnológica e reprodutibilidade técnica. Objetivos. O objetivo geral foi investigar e analisar a correlação entre a poética da modernidade e as transformações estéticas, midiáticas e linguísticas que tiveram seu lugar no mundo ocidental moderno a partir do século XIX, tendo como ponto de partida e referência de fundo a arqueologia da modernidade do século XIX de Walter Benjamin e, nesse contexto, a leitura que o crítico faz de Charles Baudelaire como poeta da vida moderna. Objetivos específicos. O primeiro foi examinar e apreciar a interpretação benjaminiana da modernidade a partir da ênfase por ele conferida a importantes mudanças culturais e linguísticas, estéticas e midiáticas que se processaram ao longo do século XIX com seus desdobramentos no século XX. O segundo objetivo específico foi correlacionar a análise benjaminiana das transformações estéticas, linguísticas e midiáticas da modernidade nos ensaios sobre a fotografia, o cinema e sobre a literatura, considerando o declínio da narração com a sua interpretação da modernidade histórica. E o terceiro objetivo específico foi averiguar e analisar as relações das formas linguísticas, narrativas e poéticas que se desenvolveram na modernidade industrial do século XIX com as novas mídias então surgidas, em especial as mídias visuais, ou, nos termos de Benjamin, os novos meios técnicos de reprodução da imagem, particularmente a fotografia, mas levando em conta que a técnica fotográfica já anuncia a linguagem do cinema. Metodologia.
A realização desta pesquisa é uma investigação teórica por meio de uma revisão bibliográfica, cujo o desenvolvimento da pesquisa foi pautado metodologicamente por discussões e análises de textos filosóficos, teve como foco de análise bibliográfica, sobretudo, a obra textual de Walter Benjamin, constituídos de tratados e principalmente ensaios, fragmentos, máximas, aforismas e experimentos literários. Realizamos uma pesquisa teórico-crítica e interdisciplinar com um procedimento metodológico voltado para a leitura, pesquisa e discussão de amplo material bibliográfico, que inclui tanto os textos filosóficos e críticos quanto textos literários. Também integra essa pesquisa crítico-bibliográfica a leitura de bibliografia secundária, comentadores, intérpretes e textos de apoio teórico. De outra parte, também recorremos ao material visual para dar suporte à nossa pesquisa, livros de arte, material fotográfico e filmes. O desenvolvimento da pesquisa, portanto, foi realizado a partir da interpretação e crítica decorrente das análises e discussões dos textos filosóficos e literários. A pesquisa dessa bibliografia fundamental foi acompanhada da leitura da bibliografia complementar, filosofia, teoria literária e teoria das mídias, e de bibliografia secundária, comentadores e intérpretes de Benjamin, e do recurso a material visual e audiovisual. Essas leituras e as discussões que elas fundamentaram mostraram-se fundamentais para o aprofundamento claro e distinto das discussões confrontadas. Resultados. Em 15 de julho de 1892, nascia o filho mais velho de Emile Benjamin e Pauline Schonflies. Concebido em uma família judaica de comerciantes, pequeno burguês e liberal, Walter Benedict Schonflies Benjamin viria a crescer e se tornar um dos maiores pensadores do século XX. Com o extenso currículo e a carreira de um verdadeiro homem renascentista, é reconhecido como filósofo, literário, crítico, tradutor e artista das letras, tendo por áreas de interesse a política revolucionária socialista comunista e o materialismo histórico marxiano. A teologia e mística judaicas, que desenvolvem seus textos sobre linguagem, arte e história, a própria atividade artística de escrever, pois era renomado ensaísta, publicando artigos para revistas e jornais e participando da organização e edição de revistas, algo que em algum momento quase resulta na criação de uma revista, a Ângelos Novos, e uma atuação política enquanto intelectual crítico de sua própria condição, que o destacam do pensador erudito militante que por vezes é lugar comum na tradição filosófica, segundo Bernard White, 2017. Benjamin questionava radicalmente essa compreensão da cultura a partir de valores eternos. Enquanto pensador da história, buscou se afastar da noção tradicional de eternidade e da ideia do eterno. Ao mergulhar em áreas da história até então desprezadas e ignoradas, imergindo o presente nas luzes do mito e do sonho tais quase surrealistas, tratou o mundo das luzes do século XIX como um mundo de coisas sonhadas, onírico. Essa relação entre a história sendo impulsionada inconscientemente pelas produções capitalistas, como a interpretação da teoria marxiana parece comparecer na leitura de Benjamin, assim como a ação do inconsciente sobre a subjetividade do indivíduo consciente, como que imersos nas águas noturnas dos sonhos, constituem sua crítica historiográfica e materialista. O progresso moderno se torna então um sonho do qual o sonhador deve acordar. Esse despertar se dá pela indução de estados de êxtase, onde o sujeito como que perfura a doce bolha dos sonhos inconscientes. O rigor e a coerência são meios e elementos constituintes do filosofar, e essa própria atividade filosófica comparecia como uma maneira de viver, de existir enquanto sujeito. O viver filosófico acaba por constituir a construção das subjetividades das pessoas históricas e reais que viveram filosoficamente, e enquanto sujeitos políticos que vivem em sociedades, com espaços e tempos históricos determinados contextualmente, portanto preocupado com a vida política e em sociedade. Um traço característico das obras dos grandes pensadores filosóficos parece ser, para além de um grande rigor e coerência no pensar e escrever, a própria prática da filosofia. Por essa perspectiva, o pensamento filosófico e a escrita das obras filosóficas já são por si só exercícios filosóficos de pensamento. O ensaio Versuch, em alemão, um experimento literário e crítico, e o tratado constituindo obras literárias filosóficas mosaicas por meio de fragmentos, aforismas e máximas que podem ser rearranjados. Apesar de não constituir um sistema, há uma rigorosa e rica lógica interna em seus textos que permeiam a obra e o pensamento de Walter Benjamin como um todo, uma espécie de sistemática não nos textos ou no pensamento, apesar do rigor sistemático estar presente, mas no seu escrever. Walter Benjamin não constituiu uma obra filosófica sistemática aos moldes tradicionais dos autores modernos, nem tentou elaborar um órgão estrutural.
autor de muitos textos, fossem nas formas de máximas e aforismas, fragmentos e ensaios, artigos para revistas ou experimentos literários pioneiros, tentar sistematizar sua obra é uma tentativa fadada à incompletude, tanto pelo próprio aspecto assistemático da obra e pensamento do autor, quanto pelo caráter de obras sendo reeditadas e reescritas, remontadas e geralmente nunca completas. Uma sistematização incompleta de uma obra inconclusa e fragmentada é então uma tentativa simples de apresentar pedagogicamente sua vasta e densa obra, notoriamente complexa. Para uma melhor apresentação de sua obra, dividimos essa obra em temas. O primeiro, Imagens de Pensamento, ou Denkbilder, reúne tratados, ensaios e fragmentos que constituem experimentos literários. O segundo tema, Teoria da Arte e da Aura, PCB, reúne os textos de sua abordagem materialista histórica sobre estética. O terceiro, Narrar, composto pelos ensaios e tratados que tratam dos temas de linguagem, crítica, tradução, teoria da linguagem, mística e teologia judaica. E, por fim, reunidos em Um Demônio da História, os ensaios que compõem um arranjo que podem ser organizados a partir das teses de 40 sobre o conceito de história, o trabalho das passagens parisienses e o projeto inconcluso do Baudelaire. Em Imagens de Pensamento, Denkbilder, buscou-se nesta etapa da pesquisa estudar em particular os ensaios Imagens de Pensamento, Sobre o Haxixe e Outras Drogas, Rua de Mão Única, Infância Berlinense 1900, que são obras ensaísticas que, por terem temas e formato de escrita similares, compõem um conjunto peculiar de textos sobre o conceito de Denkbild, imagem de pensamento. Buscando arrancar do real a imagem daquilo que temos diante de nossos olhos por meio de palavras, as Denkbilder, imagens de pensamento, não são mera representação, mas um ente em si que revela puramente o pensamento, ainda que possuindo uma realidade sensível. Fazendo uma citação do Benjamin para exemplificar, o fragmento Alemães bebam cerveja alemã. Cito Benjamin. O povo está obcecado por um ódio frenético contra a vida intelectual, um ódio que descobriu na contagem dos corpos a garantia da destruição dessa vida. Onde quer que o permitam, eles alinham-se em fila e caminham a passo de marcha ao encontro do fogo cerrado e da alta dos preços. O seu horizonte é o das costas do que vai à sua frente, e todos se sentem muito orgulhosos por constituírem um exemplo para o que vem atrás. Há séculos que os homens descobriram isso no campo de batalha, mas a grande parada da miséria, as filas de espera diante das lojas, essas foram as mulheres que a inventaram. Em Perceber uma proposta materialista histórica para a teoria da arte, a proposta de uma investigação histórica das produções culturais da modernidade, a partir da metodologia materialista histórica em sua iteração benjaminiana, tem como finalidade as várias possibilidades de desdobramentos da obra de arte naquilo que Walter Benjamin define como época de sua reprodutibilidade técnica. A era não só de surgimento do cinema e da fotografia, mas de sua emergência como uma nova maneira de ver, perceber e pensar o mundo moderno capitalista industrial, bem como as relações de tal historicidade com os fenômenos de uma sociedade das massas e dos espetáculos, que é apresentada em sua emergência enquanto uma sociedade de consumo, onde as produções culturais têm notadamente a função distrativa de entreter o sujeito. Citando o pós-fácil do ensaio A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica, Benjamin nos diz que a proletarização crescente dos homens de hoje e a formação crescente de massa são dois lados de um mesmo fenômeno. O fascismo tenta organizar as massas proletarizadas recentemente formadas, sem tocar nas relações de propriedade para cuja abolição elas tendem. Vê a sua salvação na possibilidade que dá às massas de se exprimirem, mas com certeza não a de exprimirem os seus direitos. As massas têm o direito de exigir a transformação das relações de propriedade. O fascismo procura dar-lhes expressão conservando intactas aquelas relações. Consequentemente, o fascismo tende para a estetização da política. A violentação das massas que o fascismo subjuga no culto de um Führer corresponde à violentação de todo um aparelho que ele põe ao serviço da produção de valores de culto. Em Narrar, Crítica, Teoria da Linguagem, Teologia Judaica, as principais obras neste eixo são os ensaios sobre linguagem, crítica literária, tradução e literatura, e sobre o drama barroco.
Citando o contador de histórias, reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov, Benjamin nos diz que a experiência que anda de boca em boca é a fonte a que foram beber todos os contadores de histórias. E entre os que escreveram histórias, os grandes são aqueles cuja escrita menos se afasta do discurso dos muitos contadores de histórias anônimos. Estes últimos, por sua vez, dividem-se em dois grupos que, aliás, se interpenetram de várias maneiras. E a figura do contador de histórias só ganha o seu perfil completo para quem tiver presente esses dois grupos. A voz do povo diz que quem faz uma viagem traz sempre muito o que contar. E imagina o contador de histórias como alguém que vem de muito longe. Mas não se escuta com menos agrado aquele que, ganhando a vida honestamente, ficou na sua terra e reconhece as suas histórias e tradições. Se quisermos imaginar esses dois grupos e os seus representantes mais arcaicos, reconheceremos que um deles é o camponês e outro o marinheiro que se dedica ao comércio. E a verdade, essas duas esferas de experiência produziram, de certo modo, as suas linhas próprias de contadores de histórias, e cada uma delas preserva ainda, séculos mais tarde, algumas das suas características. Por fim, em O Demônio da História, se avalia metaforicamente que, assim como o deus romano Jano de duas faces, Benjamin olhava tanto para a linguagem, para a teologia e mística judaicas, quanto para a história e a política, do presente para o passado e para o futuro. Essa dualidade em Jano lembra uma outra, entre teologia e política, isto é, judaísmo e teoria da linguagem de um lado, e o materialismo histórico seguido do comunismo de outro, presentes na obra de Benjamin por meio de uma metáfora constituída na figura alegórica do autômato, controlado por um anão corcunda, figura recorrente em algumas de suas obras, facilmente esquecida. O anão corcunda muito lembra de Abrete, que é o demônio da história. Em suas teses de 40, sobre o conceito de história, Benjamin nos apresenta outra de suas constelações, a imagem alegórica do anjo da história. O ser celestial que assiste impotente e horrorizado à marcha do tempo, a história, descrita na tese nona como um acúmulo de ruína sobre ruína, infinita catástrofe. O causador de sua impotência é um vendaval poderoso que o arrasta para o futuro, mas obrigado a fitar de frente o monte de ruínas que cresce até o céu, se encontra impotente. Essa contraposição entre progresso, que seria a própria força que arrasta o anjo para o futuro e o deixa cara a cara com o passado, e que leva ao acumular de ruína sobre ruína, se contrapõe à eternidade, que seria para Benjamin uma possibilidade de se suspender ou interromper o tempo histórico, se apresentando na tensão entre o anjo e o demônio da história. Conclusão. Por fim, a operacionalização do plano de trabalho, ao passar pelo desenvolvimento das bases explicitadas, teve como finalidade uma exposição de determinada conexão entre os horizontes ético e político que explicitassem a emergência derradeira de uma proposta pedagógica, antropológica e sociológica que surge na obra do autor estudado. Ao estabelecer um diálogo entre os autores estudados, Walter Benjamin e seus interlocutores, comentadores e críticos, ficou claro como a abertura do horizonte de leitura e interpretação dos textos só pode ser possível por meio de um construto viável que é proposto como modelo metodológico da construção de um diálogo do leitor com o texto lido, isto é, um construto hermenêutico. Para tanto, propôs-se uma breve apresentação propedêutica, isto é, a vida e obra do autor, os principais elementos de seu pensamento e os temas que conectam textos em comum. E a partir disso buscamos elaborar pesquisa, o que resultou em um horizonte sempre atual e fresco nas interfaces entre sistemas e estruturas de pensamento a partir de Walter Benjamin e autores contemporâneos a ele, ou pelos estudiosos e comentadores posteriores a estes, pressupondo uma atividade criativa em conjunto e abertura. Essa proposta resultou no relatório em questão, uma interpretação que não busca ser derradeira, completa ou definitiva, mas panorâmica e experimental, permitindo-se ser minuciosa em certas peculiaridades dos objetos de estudos. Apresentando o desenvolvimento da pesquisa e os seus resultados de maneira didática e ilustrativa, por meio de alegorias, exemplos, comparações e citações, tentamos realizar ensaísticamente um tratado que consiste em um estudo interpretativo e crítico da vida e obra de Walter Benjamin, isto é, o olhar ao eterno e a escrita do transitório. Referências. Nesse slide aqui nós temos autores contemporâneos, ou que o Benjamin leu, ou que são seus comentadores posteriores. E neste último slide nós temos as obras do Benjamin que foram estudadas para a realização dessa pesquisa e composição desse relatório.
Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.